Olá, meus amigos cafeicultores, profissionais do agro, estudantes e apreciadores de um bom café. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Tivemos uma garoinha na semana passada, né? E junto com essa garoa, logicamente, vieram muitas dúvidas. Mas antes de falar nisso, queria apresentar para vocês o café que eu estou tomando aqui hoje. O café Monserrado, da fazenda Santa Bárbara, dos meus amigos Rafael Tomás e Juliana Mello. Rafa e Ju, parabéns pelo excelente café, viu? Eu sou apaixonado com café especial e com certeza foi uma ótima para a gente começar o dia com esse cafezinho aqui. Muito bacana e parabéns pela produção. Pessoal, logicamente junto com essa garoa, como eu disse, nós tivemos aí vários questionamentos. E para ajudar a suprir esses questionamentos, a gente foi atrás de muita informação e informação pertinente a esse momento agora, para falar sobre fisiologia do cafeeiro. E eu fui conversar com dois profissionais realmente exímios, que têm um conhecimento exímio nesse assunto fisiologia, que é o professor José Donizete Alves, meu amigo Zé Donizete da UFLA e meu amigo e consultor Guilherme Duarte, aqui da região de Araguari. A gente vai esclarecer muita coisa para vocês, assim como foi esclarecido para mim também, né? Para a gente entender um pouquinho do balanço hormonal da planta, o que realmente essa garoa vai refletir ou não na abertura floral, no pegamento floral, quais os nutrientes realmente a planta mais demanda nesse momento agora, o que eu preciso entender desse momento para que a planta já chegue nesse momento agora subsidiada com nutrientes, o que vai refletir realmente essa abertura e o pegamento floral da agora para frente, tá bom? Então vamos falar com o professor Zé Donizete lá da UFLA, vamos começar com ele. Professor, primeiramente obrigado, né? O senhor mais uma vez muito solícito conosco aqui, sempre que eu entro em contato, o senhor com muita presteza nos atende, muito obrigado mesmo por compartilhar todo esse seu conhecimento e essa sua bagagem dentro da fisiologia vegetal voltada para a cultura do café. E eu queria entender do senhor primeiramente o seguinte, professor, nós já estamos mais de 100 dias já sem água, né? Sem chuva. Nós aqui, uma realidade um pouquinho diferente, nós estamos irrigando as nossas lavouras. Mas o pessoal do sequeiro já tem mais de 100 dias aí que não vê uma gota de chuva. O que isso vai refletir, professor? Essa florada vai abrir? E se abrir, essa florada vai vingar, professor? Olá, Léo. Olá, amigos do canal Café Além da Xícara. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E eu que agradeço a oportunidade, Léo. Essas duas questões que você colocou são muito importantes, Léo. Quanto ao volume de chuva, ele não foi homogêneo em todas as regiões e variou entre 5 a 30 milímetros. Em termos de qualidade, foi muito boa essa chuva. Sem dúvida, foi uma chuva mansa que se estendeu durante todo o dia e toda a noite. Esse tipo de chuva é a mais adequada porque dá tempo da água infiltrar no solo e não escorrer superficialmente. Agora, em termos de volume, preciso fazer uma diferenciação entre volume para induzir o florescimento e volume para permitir o vingamento das flores. O volume de chuva que caiu foi suficiente para induzir o florescimento. Entretanto, se vai florescer ou não, isso vai depender das condições intrínsecas das plantas. Entendido, professor. Muito boas suas colocações. E nas nossas andanças aqui, tem pessoas que apostam que vai florescer, outras que não vai florescer. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais isso aí para a gente. Pode ser, professor? Pois não, Léo. Então vamos lá. Como disse, uma chuva de 10 milímetros já é suficiente para induzir a florada do café. Por outro lado, para que o café floresça, os tecidos do botão floral têm que estar evocados para crescer, desenvolver e, por fim, abrir as flores. Então, quando eu digo evocação, eu quero dizer que os tecidos têm que estar aptos a perceber os sinais e transformar esses sinais em resposta. No caso específico do florescimento, o sinal exógeno ou externo é a chuva, que sinaliza para o cafeeiro que ele já pode florescer. Os sinais endógeno ou interno são a inibição da síntese do ácido abscísico, que, por conta da seca, estava alto e por isso mesmo estava reprimindo o processo de floração. E 2, a ativação da síntese de giberelina, cujo hormônio sinaliza para a planta que ela está apta a florescer. Então, Léo, em termos hormonais, se essas duas condições forem satisfeitas, está criada então a base para que o cafeeiro floresça.
Perfeito, professor. Então, o segredo realmente é equilibrar esse balanço hormonal dentro da planta para que ela possa florescer. Nesse caso, o ácido abscísico um pouco mais baixo e a giberelina aumentando, correto? Exatamente, Léo. Entretanto, como eu falei anteriormente, o tecido do botão floral que está dormente, ele tem que já ter adquirido competência para perceber essa relação entre ácido abscísico e giberelina para se transformar em flor, sofrer fecundação e posteriormente abrir. E isto depende do grau de deficiência hídrica que o cafeeiro sofreu. Se ele entrou em déficit hídrico, bem próximo ao estresse hídrico, ele certamente acumulou muito ácido abscísico. E isso sinalizou para o botão floral que ele já pode seguir seu caminho em frente e florescer. Por outro lado, se ele não sofreu um déficit hídrico adequado, o teor do ácido abscísico não vai subir muito, a ponto de tornar o botão floral apto para florescer. Neste caso, nós, fisiologistas, dizemos que o botão floral não adquiriu competência para florescer, uma vez que o tecido do botão floral não vai reconhecer a relação entre ácido abscísico e giberelina, e ele não vai ser induzido a florescer. O florescimento vai ficar então para uma próxima chuva. Estes pontos, ao meu ver, explicam por que algumas lavouras vão florescer agora e outras não. Que bacana, né, professor? A fisiologia explicando para nós o que nós estamos vivenciando aqui na prática, né? A gente percebe que realmente que essas lavouras que nós vimos provocando um déficit hídrico nela, controlado, ou seja, a gente não faz o corte abrupto da água, a gente vem reduzindo gradativamente essa lâmina, pouca coisa dessa florada vai abrir, né? A gente vê um ponteiro mais exposto, às vezes com um bicho mineiro derrubou, a própria colhedeira tirou um pouquinho mais de folha, que expõe mais a planta ao sol, esses ponteiros vão florar. Mas na sua grande maioria, a abertura de flores aí vai ser bem pouca, né? Considerada uma lavoura sequeiro. Aí eu te pergunto, professor, no caso dessas lavouras sequeiro, o senhor acha que a quantidade de chuva que caiu vai ser suficiente para um bom vingamento floral, professor? Antes de responder, vou explicar resumidamente as condições para que haja o vingamento das flores do cafeeiro. Primeiro, tem que haver xilema e floema formados na região do pedúnculo do botão floral para que haja o descarregamento de água e carboidratos no botão, para que ele se desenvolva. Para isso, as folhas têm que estar com os níveis de nutrientes adequados, principalmente de nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, boro e zinco. Esses elementos em conjunto vão formar as condições para que se produza citocinina e este hormônio vai fazer as células do pedúnculo se diferenciarem em floema e, com isso, criar os encanamentos, entre aspas, que vão fazer chegar até os botões florais os carboidratos e a energia. Resumindo, tem que ter carboidratos, conexões e criar as condições de fazer chegar esses carboidratos nas células-alvos dos botões florais. E hoje, ainda bem, nós temos tecnologia para isso. Segundo, as plantas têm que estar com os níveis de energia ou carboidratos adequados. Aquelas lavouras que produziram pouco este ano e que não sofreram um estresse hídrico expressivo, têm mais chance de estar com as reservas em níveis adequados e terão maior capacidade de manter o vingamento das flores. Por outro lado, nós temos que considerar que se lavouras que não produziram bem este ano, mas que sofreram um estresse hídrico acentuado, elas provavelmente estarão com as reservas baixas, uma vez que essas reservas foram consumidas na luta, entre aspas, novamente, dessas plantas para sobreviver. Este é o famoso custo dos estresses. Nesse caso, essas plantas podem até florescer, mas a chance do vingamento é muito baixa. Finalmente, lavouras depauperadas, seja pela alta produção ou pelo manejo inadequado, e aquelas de sequeiro, que sofreram estresse hídrico muito forte, essas
são as lavouras cujas chances de vingamento das flores são mínimas. Aí é recuperar as plantas e esperar novas floradas para que produza no próximo ano. Professor, é muito interessante, né? E essas considerações do senhor combinam realmente com o que a gente tem empregado aqui a campo. O que é que a gente fala para os nossos consultados? Quando a gente promove um déficit hídrico muito acentuado na planta, a gente impossibilita essa planta realmente de acumular reservas, né? A gente vê que, por exemplo, o primeiro nutriente que falta na planta quando ela está com déficit hídrico acentuado é o fósforo. E o senhor bem disse que esse fósforo é extremamente importante no pegamento floral. O nitrogênio da mesma forma, cálcio, magnésio, boro, tudo isso é extremamente importante para esse pegamento. E quando a gente promove esse déficit hídrico muito abrupto, muito acentuado, a gente acaba limitando demais esse pegamento floral e esse vingamento floral. Concordo com o senhor, a gente enxerga-se aqui em campo e em função disso, desse nosso conhecimento que o senhor acaba de nos passar também, que a gente vem tendo êxito, professor, em anos anteriores, mesmo em anos com escassez de chuva, porque a gente chega nesse momento agora com a planta muito bem condicionada e fazer essa relocação de nutrientes dentro da planta também é muito interessante. E como o senhor disse, já tem ferramentas nutricionais para isso, né? São tecnologias que nós estamos utilizando agora para fazer essa realocação. Mas o mais importante, além de realocar esses nutrientes, é realmente chegar com essa planta subsidiada de todos esses nutrientes nesse momento. E quando que eu faço isso? O produtor é muito imediatista, né? Muitas das vezes a gente acreditava que se eu fizesse cálcio e boro agora, nitrogênio, fósforo, nesse momento agora, eu estaria ajudando de alguma forma essa planta. E o senhor acabou de nos mostrar que não. A planta tem que chegar nesse momento com todos esses nutrientes já em suas reservas, nos ramos, nas folhas, para que possam sofrer esse relocamento desses nutrientes e carboidratos para o botão floral. Então eu tenho que fazer isso lá atrás, pessoal. Por isso que a gente subsidia essa planta lá atrás com nitrogênio, com fósforo, cálcio, magnésio, enxofre. Todos esses elementos a gente coloca na planta lá atrás, para que nesse momento agora ela tenha condição plena de abrir essa florada e promover um pegamento floral espetacular, que é o que a gente vai ter agora provavelmente nessas lavouras irrigadas. Muito bacana, professor. E essas chuvas, o senhor acha que recuperam a capacidade hídrica do solo, professor? Certamente que não. Essa chuva foi apenas um refresco temporário e caso não chova até o final desse mês de agosto, penso que nós teremos sérios problemas na formação das estruturas florais. Haja vista que as flores, com peças florais incompletas, ela ainda que abra suas pétalas, elas não têm a mínima condição de vingar. E aí o aborto é certo. Realmente, professor, não é fácil produzir café, né? A gente tem que estar com muita coisa, equilíbrio, em níveis ótimos, e é o que nós estávamos comentando, né? Eu acredito que a gente fazer esse subsídio da planta antes desse momento agora é crucial. E a gente levar essa planta hidratada até nesse momento agora também, a gente permite, né, que essa planta tenha um pegamento floral bem maior. Então isso é muito interessante e combina com o manejo que nós estamos fazendo. E, como eu sempre digo, né, professor, nós temos que preparar essa lavoura para produzir. E, dentro desse contexto, professor, eu acredito que a gente tem que entender um pouquinho melhor também de quais os nutrientes a planta mais precisa nesse momento agora e qual a importância desses nutrientes nesse pegamento floral. Você falou tudo certo, Léo. O pulo do gato é preparar a planta para produzir e não fazer o preparo da planta de última hora, pois aí não vai dar tempo para o cafeeiro preparar sua resiliência de modo a enfrentar e vencer esse clima inclemente. Portanto, Léo, a boa produção do ano que vem, até o momento, ela está ameaçada. Caso não chova até o final de agosto, eu particularmente torço para que essa florada seja pequena, para que tenhamos novas floradas em melhores condições. Digo isso em função da grande maioria que não irriga o café. E para falar um pouquinho disso, professor, eu convidei o nosso amigo e consultor Guilherme Duarte para falar para a gente também. Guilherme, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, meu irmão. Valeu de coração mesmo por partilhar o seu conhecimento,
Guilherme é uma pessoa que eu admiro bastante pelo esforço dele, pela capacidade que ele tem de buscar conhecimento, e isso é que nossa cafeicultura está precisando. Obrigado, viu, Guilherme, por ser essa pessoa fantástica que você é como consultor e como ser humano. Valeu demais. Conta pra gente aí, Guilherme, a importância de cada nutriente que participa agora desse pegamento floral. Fala, Léo, beleza? Sobre os aspectos nutricionais, como é levantada essa questão, eu destacaria alguns nutrientes importantes no processo de fornecimento desse carboidrato para desenvolver essas peças florais, né? Então eu destacaria basicamente ali o fósforo, potássio, magnésio, o zinco e o boro, né? Embora tenha outros indiretamente ou diretamente que atuem nesse processo, mas o fósforo ele atua no processo na formação de sacarose dentro do citosol. Como? A planta ela produz triose fosfato dentro do cloroplasto, que é o produto da fotossíntese. Essa triose, ou ela se liga, ela pode seguir duas rotas, ou ela se liga à ADP-glicose e é reservada como amido no cloroplasto, ou na presença do nutriente fósforo, essa triose fosfato sai, compõe um ciclo, que é o ciclo da formação da sacarose, para ser retranslocada para as áreas de dreno, e nesse caso específico para as áreas de floração, tá? Então o fósforo é importante nesse processo. Aí a gente pode elencar com relação ao boro. Então o boro é importante por quê? O boro é importante pela integridade da membrana celular. Então na presença de boro, eu tenho diéster de borato na camada de ramo galacturano, junto com a pectina, que vai costurar essa pectina que tem a ver com o cálcio também, né? Eu vou garantir uma estabilidade membrana do meu tubo polínico melhor para garantir um melhor fluxo de sacarose para esse processo de floração. Alguns fisiologistas evidenciam também o boro com a formação de apiose, que melhorar o fluxo de translocação via floema, né? O boro também aumenta a viabilidade dos grãos de pólen nas anteras, e a deficiência dele pode prejudicar essa viabilidade dos grãos de pólen, né? Boro é importante também nessa questão da membrana, junto com a pectina no ramo galacturano, porque se acontecer algum processo, alguma deficiência, a parede fica mais fina e algumas secreções, até como a pectina e polissacarídeos, podem sofrer algum prejuízo, né, nesse processo. Boro também está ligado na síntese de uracila, né? Essa uracila é a que vai fazer, precursora direto da UDP-glicose. Essa UDP-glicose ela é importante no processo de formação da sacarose lá no citosol, junto com o fósforo, tá? E também na leitura de código genético, a uracila com o RNA. Então, o boro é importante nesse processo. O magnésio é importante por quê? Porque o magnésio ele vai se ligar ao fósforo e vai ser como uma chavinha da prototepease que vai pegar essa sacarose ou esses íons e colocar no floema para ser retranslocado, para melhorar esse fluxo de carboidratos, juntamente na presença de água, para melhorar essa expansão desse botão floral, tá? Bom, isso é evidências que a gente tem da literatura, não se sabe ao certo, mas é o que a gente tem de evidências na parte fisiológica de retranslocação, na parte nutrifisiológica. O magnésio também atua como componente central, como todo mundo sabe, na clorofila. Então, quanto mais clorofila eu tenho, maior é a captação de energia na fase de reações luminosas da minha fotossíntese. Automaticamente, eu tenho maior produção de sacarose, na presença de fósforo também, desse processo. Então, o magnésio é importante e tem uma extrema importância nesse processo. O potássio, além de ser um facilitador osmótico, né, tá ligado à abertura estomática, né, a regulação desses processos, o potássio também ele ativa as ATPases no floema. E o processo energético que garante o fluxo desses fotoassimilados
e íons dentro do floema é justamente ATP. Então o potássio é importante por esse processo. E o zinco, porque o zinco está ligado justamente indiretamente em algumas reações do ciclo de Calvin. E o zinco também, algumas enzimas são sensíveis a ele, como a frutose 1,6 fosfato, que está ligado também no processo de formação da sacarose no citosol. Então, basicamente, é isso. Então, foi um apanhado de estudos que a gente fez com relação à nutrição, fisiologia, aspecto morfofisiológico, com as principais referências, que é o Fagan, né? O professor José Donizete de Lavras, o professor Pagotto, né? Que bacana, pessoal. Bom demais da conta. Obrigado, professor José Donizete. Obrigado, Guilherme. Tenho que agradecer demais da conta vocês por essa contribuição nesse momento tão importante e cheio de dúvidas, né? Como eu disse, junto com a Garoa veio também muitas dúvidas para os nossos consultados, para nós da consultoria, e ter esse esclarecimento e esse embasamento teórico da fisiologia realmente é de suma importância nesse momento agora. Obrigado a cada um de vocês dois, mais uma vez de coração. Espero contar com vocês nas próximas edições nossas aí também. E vamos ver o que Deus encaminha da agora para frente, né? Eu acredito que muita coisa boa está para acontecer esse ano. Eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Essa Garoa veio só para reforçar esse ano bom que nós vamos ter. E mais uma vez, acho que nós temos que fazer o nosso papel, né? Buscar conhecimento, elencar esse conhecimento e passar para vocês esse conhecimento também, para que a gente possa crescer todo mundo junto. Léo, eu é que agradeço a oportunidade de fazer chegar através desse canal de grande capilaridade junto ao cafeicultor algumas informações que eu julgo importantes para esta complicada fase que se encontra o café arábica aqui no Brasil. Meu muito obrigado a todos. Café além da xícara, vem comigo que a moda é boa.